Que tal, Miguel? Tudo bem? Boa noite, Glauco. Um prazer estar aqui falando com vocês e a todos aqui que estão nos ouvindo. Que loucura, né? É É, uma coisa assim, inacreditável, né? é um pouco engraçado, a gente não sei, é um pouco engraçado porque eles são patéticos, né? É uma coisa meio patética. E por enquanto, pelo menos, aparentemente, eles não podem fazer muita coisa. Eles estão só esperneando lá, né? Mas aparentemente eles próprios estão se isolando, estão dando tiro no próprio pé. Eles estão que nem aqueles afogados que ficam se debatendo. Afogado não, areia movediça. Aquele cara que entra na areia movediça, você sabe, né? Quando você entra na areia movediça, você não pode ficar se debatendo. Tem que ficar, eles tinham que ficar paradinho, mas não, estão se debatendo, estão se afundando cada vez mais. O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos fazer besteira, acabou prejudicando o país, prejudicando o próprio pai dele, prejudicando todo o processo, prejudicando a si mesmo. Agora aquele senador Marcos Duval resolveu fazer brincar, né, de fugir brincar de ir para a Disney. Tá aí, tudo lascado aí. Mas, enfim, a gente tem notícia de última hora, que é uma fala do Lindbergh, mas você queria comentar alguma coisa, Leonel? Eu vi que você fez um gesto. Não, coloca aí o Lindbergh, eu quero escutar ele. É de agora, de um minutinho atrás. Coloca aí, por favor. Que era preciso retomar o espaço da cadeira do presidente da Câmara, e o presidente Hugo Mota marcou sessão para hoje às 20h30. Nós vamos todos para lá, estamos mobilizando nossa bancada, e deixou claro que quem quiser impedir que ele assuma a presidência da Câmara vai ser suspenso, e pode ter o nome da pessoa enviado para o Conselho de Ética, para o processo de cassação. Não dá para achar isso normal. Quererem parar a atividade parlamentar na força, uma chantagem total. Ou colocam minha pauta ou nada funciona. Então houve uma reação que eu acho uma reação muito altiva. A gente está parabenizando aqui o presidente da Câmara e a postura de unidade do Colégio de Líderes, viu? Praticamente todos os líderes se posicionaram dessa forma, que era preciso reestabelecer a normalidade com a volta do trabalho legislativo. Essa chantagem, eu acho que vai ter uma resposta à altura, né? Então, estamos aqui com o Alencar, que está aqui representando a liderança do governo. Vocês sabem que o Guimarães fez uma cirurgia. Fala aí, completa aí. Acho que é isso. Foi uma resposta de grandeza, de respeito à Câmara, de respeito ao Parlamento, ao seu funcionamento. Né? Acho que, como o líder Lindbergh disse, todos os líderes na mesma linha, com a mesma compreensão, que não dá para ter qualquer tipo de tratativa, de negociação, de diálogo, sem respeitar a presidência da Câmara. Né? O presidente Hugo foi eleito, né? Ele que conduz a sessão, e não dá para ter qualquer tipo de ameaça ao parlamento. Quer dizer, o próprio parlamento, uma parte dele, se auto-sabotando e fechando. E nós não podemos aceitar isso. Né? Parlamento fechado é sinal de ditadura. E nós vivemos numa democracia e precisamos fortalecê-la. Então foi um recado muito forte, né, de todos os líderes, e o encaminhamento também dado pelo presidente Hugo Mota. Obrigada. Valeu. Não... Muito bem. Vai ficar quente daqui a pouco, hein? A gente vai cobrir ao vivo aqui, Leonel. A partir de 8h30, o bicho vai pegar lá na Câmara dos Deputados, no Senado também. A gente tem outros vídeos aqui. Vai passar a palavra um pouquinho para o Leonel para ele falar as suas primeiras impressões. Leonel. Olha, tá decisão acertada, não há o que se discutir, porque você vê que a extrema-direita ela distorce a realidade, né? Ela modifica, ela cria simulacros, né? E fabrica determinadas narrativas falsas de fato. Para quê? Para encobrir uma coisa que está clara, é descumprimento de medidas cautelares. O Bolsonaro está preso por quê? Porque descumpriu medidas cautelares. Ou seja, que são medidas de reparação de justiça. Né? Então, por trás de tudo isso aí, Miguel, está justamente o objetivo claro da extrema-direita.
né? É enfraquecer a efetividade da justiça, porque medida cautelar é uma delas, né? E garantir claramente a impunidade aos golpistas. Veja bem, eles pedem pacificação. Que tipo de pacificação é essa que só um lado cede? O outro lado não cede nada? Né? Então, desde quando no Brasil não se cumpre medidas cautelares? Isso é um ataque frontal à justiça. O que eles estão fazendo é injustificável. Uma coisa é você ocupar o plenário para defender, né, os direitos dos trabalhadores numa votação da Câmara Federal que retirava direitos. Há uma justificativa. Você está ali por uma causa, por uma defesa, né, que você entende que seja correta, né, do nosso ponto de vista, claro que é. Né? Essa não. Essa é injustificável. É injustificável, porque ela não é uma luta política, de fato. Né? Ela é uma ação antidemocrática e contra a separação dos poderes. Essa é a fato. Ou seja, está rasgando a Constituição. O deputado que estão ali fizeram um falso juramento. Eles precisam ser cassados, porque eles fizeram um falso juramento quando tomaram posse, ao levantar a mão e dizer sim à Constituição, porque eles rasgam ela constantemente. Então, esse é o fato. Então, que prendam, percam o mandato e que o Hugo Mota e o Alcolumbre exerçam o poder da presidência. E caso não queira fazer esse enfrentamento para dar pau, que fazer toda aquela barbude, que pode acontecer uma coisa, né, ter que utilização da força e filmagem, claro que cada um agora, com essa política, cada um faz o corte, né? Agora não é mais a política do debate, é a política do corte digital para ir para as redes, eles vão se vitimar cada vez mais. Então faz de um local remoto, após pandemia, deu essa oportunidade de você fazer sessão remota, fora do plenário digital. Todos eles têm acesso, só numa outra sala qualquer, trazer todo o equipamento da Câmara e do Congresso, inclusive pode-se fazer uma conjunta. Então, há várias alternativas para essa atitude antidemocrática desses deputados. Né? Então, fica essa lição, que exerça agora. Eu achei fundamental as presidências das duas câmaras falarem, olha, se vocês não saírem daí, deixar o presidente assumir, de fato, vocês podem até ficar manifestando no plenário, pode subir no microfone, tentar obstruir a pauta, né, como todas as prerrogativas parlamentares que você pode utilizar. Existem inúmeras elas, principalmente o PL sendo um partido grande. Tem questão de liderança, você pode atrasar a madrugada inteira a votação, por exemplo. Dificultar essa questão, mas não dessa maneira impedindo o presidente de exercer suas funções, assim como os demais. Então, isso é quebra de decoro também. Então, que possa exercer ali a Câmara, impedindo que eles façam o que estão fazendo, né? Muito bem. A gente tem vários vídeos que estão sendo publicados na TV Câmara, na TV Senado, são muito interessantes para a gente sentir, né, a temperatura. Tem um do Girão, né? Peço desculpa, porque eu vou pedir para colocar os vídeos aqui de uns golpistas aqui, mas já é interessante para a gente sentir a temperatura deles. Tem do Girão, também de pouco tempo. Coloca aí, por favor, para ver o que ele está falando. Grupo de senadores de oposição que está à frente dessa manifestação aqui no Senado. Como é que está o andamento dessa manifestação? Olha, esse é um recurso que a gente nunca tinha usado desde 2019, nessa legislatura, embora na época da reforma trabalhista foi usado aqui dentro da casa por senadoras do PT, e nós, de uma forma diferente, com muita serenidade, fizemos ali a obstrução no plenário do Senado, no sentido de buscar aí que o Senado reaja, né? Que o Senado tenha o mínimo de consideração com o clamor nacional que a gente vê hoje em todos os cantos. E aí, os senadores que lá estão se revezando de madrugada, eu fiquei aqui praticamente a madrugada inteira, né? São senadores
que são independentes e de oposição. E é um número que cresce. Nós já atingimos aí 39 assinaturas, se você considerar a do senador Vanderlan, que pediu licença há poucos dias atrás, nós temos 40 assinaturas, mas por uma questão conservadora estamos aí, consideramos o número 39, outros estão sinalizando assinar ainda hoje. Com 41 é a maioria da casa do impeachment do grande violador dos direitos humanos, né, do Brasil, que envergonha a nossa nação perante o mundo, né, porque com a lei Magnitsky, que não é uma lei fácil, não é uma lei simples, né, é uma sanção que foi aplicada a um ministro da nossa corte, nunca tinha sido aplicada no Brasil, e aquilo é muito estudado, com base em... Lá tem os freios e contrapesos, tem as provas, tem o vasto material de pesquisa para aplicar uma lei que é uma morte financeira, né, de uma autoridade. Então aquilo é aplicado apenas para terroristas, para criminosos. Aquilo é aplicado, a lei Magnitsky, para também ditadores e violadores, quanto mais, dos direitos humanos. E nós temos, infelizmente, não é de hoje que eu denuncio isso, aqui no Senado Federal, pessoas morreram sob a tirania do ministro Alexandre de Moraes, o Clezão, a PGR pediu a soltura dele várias vezes e foi ignorado, morreu. O que dizer para as filhas dele, o que dizer para a esposa dele? E outros milhares de brasileiros tiveram suas vidas, estão com as suas vidas devastadas, presos sem direito à defesa, à ampla defesa, o contraditório, a individualização das condutas, a dupla jurisdição, nem sequer eles tiveram aí o ordenamento jurídico, o devido processo legal, que é um direito básico dos brasileiros. E nós precisamos fazer essa anistia, esse é o movimento, não vamos abrir mão, né? A população, estamos em aliança com a população brasileira, que independente de ser de direita, de esquerda, contra governo, a favor de... Tá bom. Eu só queria sentir um pouco o clima. A gente tem vários outros vídeos aqui interessantes. Tem a coletiva de ontem, que eu queria assistir um pouquinho, que essa está mais interessante, a coletiva dos deputados da base do governo. Tá lá, vamos assistir só um pouquinho, só para a gente pegar o clima também. Senhores, o que está acontecendo hoje aqui no Parlamento é inaceitável. Ninguém pode parar pela força a atividade parlamentar, os trabalhos legislativos. É uma continuidade desse processo de golpe. Isso aqui é mais um ataque às instituições. Teve 8 de janeiro e parece que eles continuam com a mesma linha de atacar todas as instituições, de fazer um movimento que só tem um objetivo: tentar livrar a cara do Bolsonaro. É uma chantagem contra o país. Estão ameaçando, no caso das tarifas, envolvendo uma potência estrangeira. E aqui querem parar os trabalhos legislativos. O Brasil tem pressa. Nós temos uma economia e nós temos uma prioridade nesse momento, que é votar a isenção de imposto de renda até R$5 mil e a taxação dos mais ricos. A gente sabe que eles se opõem a esse projeto, mas nós temos certeza que tem uma maioria consolidada para votarmos esse projeto. É inaceitável a pauta que eles tentam impor à força, porque o problema é esse. Hoje disseram anistia. Se esse parlamento vota a anistia, depois de toda essa chantagem, é uma desmoralização. A outro ponto de pauta deles é o impeachment do Alexandre de Moraes. Foro privilegiado, essa não é nossa pauta. A nossa pauta é a vida do povo. É isenção de imposto de renda. É instalar a PEC da segurança. E é claro que para nós, esse é um ponto que vocês acompanham, é inadmissível que Eduardo Bolsonaro continue como deputado em exercício. Carla Zambelli presa na Itália como deputada em exercício. E é mais inadmissível ainda que Eduardo Bolsonaro continue recebendo salário com assessores
Então a gente quer providências. Hoje aqui, nós já ligamos para o presidente Hugo Mota, que estava no evento na Paraíba, com o ministro Padilha, mas está retornando. Aqui é responsabilidade do presidente da casa reestabelecer o controle e a ordem. A palavra para definir o que houve aqui foi um sequestro da mesa do parlamento. Foi um atentado grave. Nós não podemos subestimar em relação ao que está acontecendo hoje aqui. É um ataque violento ao parlamento. Todas as instituições estão sendo ameaçadas nesse momento. Nós saímos do plenário, todos os nossos parlamentares estavam inscritos para falar, foram proibidos, e nós estamos esperando o presidente da casa chegar para reestabelecer os nossos trabalhos. É inadmissível que queiram parar na força o trabalho do parlamento brasileiro. Isso nós não vamos aceitar. Então, estamos à espera do presidente. Cada um desses deputados que ocuparam a mesa dessa forma autoritária, podem e vão ser responsabilizados, e têm que ser responsabilizados, no Conselho de Ética, inclusive. Eu quero passar aqui a palavra para o Pedro Campos, primeiro, para o Renildo, para o PSOL, o Túlio, a Thalília está aqui, quem vai falar pelo PSOL? Pedro Campos. Boa tarde a todas e todos. Hoje nós tivemos uma reunião muito importante também dos presidentes de partidos políticos do campo progressista, também dos líderes partidários aqui da Câmara, do Senado presentes. E acho que é um momento que a gente precisa ter muita clareza de quem a gente serve e o que a gente defende. Nós estamos aqui para servir aos interesses do povo brasileiro que é vítima hoje de um tarifaço que pode gerar prejuízos da ordem de 30 bilhões de reais. E quando a gente fala 30 bilhões de reais, a gente não enxerga, por exemplo, as pessoas que estavam prontas para colher manga lá no Vale do São Francisco e que não vão ter o direito desse emprego de poder colher a manga. Dos trabalhadores que vão perder os seus postos, dos produtores que vão perder a sua produção e dos brasileiros que vão ter a sua vida piorada por conta dessas medidas. E enxergando tudo isso, esse conjunto de partidos apontou muito claramente que nós não vamos aceitar uma interferência à nossa soberania nacional, que não entendemos que a posição política do presidente Trump em apoio à impunidade de Jair Bolsonaro deve estar acima dos interesses do povo brasileiro e do povo americano, que também entendemos o contexto econômico por trás dessas medidas, como uma perseguição ao PIX, uma tentativa de impor ao Brasil regras em relação à nossa legislação das redes sociais, tá bom, impor Gui, a forma como o Brasil vai explorar as suas... Leonel, então hoje é dia 6 de agosto, hoje começa a valer o tarifaço do Donald Trump. Alguns produtos brasileiros serão tarifados em 50%. O Trump recuou, ele acabou tirando esse tarifaço de cerca de 700 produtos, que voltaram para os 10%, né? Não foi nem zero. E lembrando que os 10% já é alto, porque os produtos brasileiros não pagavam quase nada, não tinham tarifa quase nenhuma para entrar nos Estados Unidos. Agora voltou para esses 10%, mas vários produtos vão ainda ter tarifa de 50%, entre eles carne, carnes e café. O café é um dos principais produtos do Brasil que a gente exporta para os Estados Unidos. A gente é um produto importante para o Brasil, Leonel. Você sabe que eu trabalhei com isso uns anos, porque emprega muita gente no Brasil. São centenas de milhares de produtores, então isso aí pode causar algum inconveniente. O café, o governo já prometeu alguma ajuda. O café é até mais fácil ajudar, porque o café não estraga tão fácil. Então o governo eventualmente pode comprar e guardar na Conab, aproveitar aí já reativar um pouco esses armazéns da Conab
E tomara que baixe o preço do café, né? Eu só estou esperando que baixe o preço do café e da carne. Hã? Baixou, Tem baixado, tem baixado. A carne também baixou. Tomara que baixe mais, pelo menos isso, né? Alguma coisa boa tirar aí do. Agora, mas tirando isso, independente de baixar ou não, a gente está diante. O que é mais chocante, na verdade, Leonel? A agressão do Trump, a gente fica muito revoltado, porque é uma agressão gratuita, o Brasil não fez nada com os Estados Unidos, baseado em mentira. O que realmente deixou o Brasil assim, ainda está de choque, até agora a gente está tentando acreditar nisso, é a traição. Né? A traição do Eduardo Bolsonaro, do bolsonarismo, articular, né, medidas que vão prejudicar a economia brasileira e prejudicar a base deles. Lembra um pouco até aqueles movimentos lá de bloqueio de estrada, que eu achava a coisa mais idiota da face da terra, que é os lugares mais bolsonaristas do Brasil, Santa Catarina, por exemplo, bloqueavam as próprias estradas, eles se autobloqueavam lá para se prejudicar. Mas, enfim, como é que você está vendo aí esse tarifaço aí? Como é que você acha que o Brasil está reagindo a essa agressão? Bom, no Brasil, o Rui Barbosa dizia que só há dois partidos, né? Do Silvério dos Reis ou do Tiradentes. Fica claro aí qual é o papel dessa família nessa situação. Agora, Miguel, uma coisa que está me chamando a atenção, acho que falta mais aprofundar esse debate, é conhecer o adversário. A gente precisa conhecer, né, aprofundar essa nova doutrina Trump. Né? É preciso aprofundar nela, que não se trata só do PIX. Ou seja, o Bolsonaro, esses deputados, eles são instrumentos. Depois vão ser descartados. Né? São instrumentos do imperialismo norte-americano, mas dessa doutrina do Trump, que tem uma visão completamente diferente, né, daquilo que foi colocado no pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o que é esse movimento MAGA? Né? Não é só uma sigla. Ela não é Make America Great Again. Não é só isso. Tem que saber quem são os pensadores por trás dessa doutrina. A esquerda precisa estudar isso. E tomara que o governo tenha estudado, o Itamaraty tenha estudado, para entender como é que você vai abordar, porque não há negociação. É mais grave do que a gente imagina. É muito mais grave do que a gente imagina. Né? Porque é um hipernacionalismo, ou seja, que rejeita essa adesão ao internacionalismo liberal da Segunda Guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, que são todos os tratados mundiais, por isso não respeita a ONU, tribunal algum, e aplaude o que Israel faz, né, que vai na mesma linha, ou seja, e promove o domínio sobre os outros países através da força militar, em vez da globalização da economia. Aquilo que as multinacionais faziam, ou seja, o desenvolvimento em cima do subdesenvolvimento. Então, ele inverte essa lógica um pouco liberal no próprio Estados Unidos. Ou seja, o Trump define claramente, essa doutrina Trump define claramente que os Estados Unidos é um país branco e ele não vai se alinhar aos outros países que não são brancos, que têm multietnias, como o Brasil, por exemplo. Né? E o grande erro é achar que é a classe trabalhadora que apoia o Trump dessa ideologia branca, supremacista branca cristã americana. É a classe média, burguesa, é o pequeno burguês. Né? E se você comparar na história, Miguel e queridos amigos, em 30 é essa mesma ideologia que fez nascer, né, o nazismo. É exatamente isso do que se trata. Então a gente tem que ficar muito esperto, né? Muito esperto, entender que essa doutrina do Trump ela é baseada justamente em 4 pilares. Né? Num hipernacionalismo populista, né? Que deu igualmente, ou seja, engana os trabalhadores com um falso nacionalismo, como o Bolsonaro fez aqui. Né? Ele dá esse caô que vai enganar, que é patriota, a favor da nação, do Nióbio, é o cacete, não é nada disso.
né? É como o nacionalismo, é como o nacional-socialismo que deu o nazismo, de fato, né? É para enganar. Então, todas as prerrogativas dele é justamente a orientação nacionalista do país, um hipernacionalismo. Aí você tem essa oposição, né? A política hegemônica no mundo, que é a questão liberal, o internacionalismo pós-Segunda Guerra. Então, ele tem um império hipernacionalista e tem a política de governar o mundo sozinho. Então, não é só sobre o PIX e sobre o BRICS, né? E claro que isso tem desdobramento, porque você tem ela baseada claramente, né? Ela se opõe a nações multiétnicas. Então, esse Great America Grain, quando eu vejo brasileiro colocando esse boné, é de uma estupidez. É de uma estupidez, porque nem ele sabe o que ele está colocando, porque ele nunca vai pertencer àquela classe, àquela ideologia, porque ele é mestiço. E nunca vai ser aceito. Por isso que essa turma vai ser cuspida. Agora, o Trump representa um perigo grave para o mundo. Né? É um novo movimento fascista, Miguel, que o mundo tem que abrir o olho. E, por outro lado, né, agora ele taxa a Índia parece que agora vai abraçar o BRICS, né? E, por outro lado, isso pode fortalecer, né, essa nova composição da nova ordem mundial, né, que seria um mundo unimultipolar, né, com a presença ainda dos Estados Unidos, do poder militar que ele tem, e o poder econômico militar que ele tem ali ainda, de fato, mas há essa cesta econômica de outros países, né, da própria Europa, da União Europeia, do Japão, da China, da Índia, da Rússia, essa nova composição. Então, o Brasil está nesse meio, né? Então, agora, olho atento, né, porque são forças que já atuaram no Brasil, e se olharmos para a nossa história, aí sim, precisamos evocar esse passado, né, o corte histórico de 64, porque são movimentos parecidos, né, que afastaram o Getúlio do poder, que o Getúlio deu um tiro no próprio peito, né, selou a vida numa carta, na carta testamento, indicando o que era, para afastar ali, porque os americanos estavam cercando de fato, cercando cada vez mais. E 64 é o caixão de fato que os norte-americanos, né, promoveram um golpe de Estado no país, né? Retiraram o presidente democraticamente eleito, que caminhava claramente, né, numa política de desenvolvimento do país. Né? Mas, claro que se você perceber esse movimento desses deputados, né, ele justamente é isso, para gerar faísca. Né? Gera faísca, gera instabilidade. Esse movimento Trump ataca a economia, tenta atacar de alguma maneira, né, para criar dificuldade ao governo Lula, mas que está saindo muito bem, não é não, Miguel? Pois é. Aí, tem saído muito bem. Tem uma notícia de última hora, o Leonel, ele já mencionou, não sei se você viu isso aí, Leonel, mas é que saiu agora, é que o Trump ele aumentou a tarifa contra a Índia para 50%, né? Coloca aí na tela. Devido à compra de petróleo russo, a Índia já declarou que ela não vai parar de comprar petróleo russo, é uma decisão soberana da Índia. As lideranças indianas... E é mais barato, né, Miguel? É mais barato que ela compra. É mais barato. Os Estados Unidos não é assim, não. A Índia, o pessoal esquece o tamanho da Índia. A Índia tem 1,4 bilhão de... A Índia não pode comprar petróleo em qualquer lugar, não. Ir numa lojinha qualquer e comprar petróleo. Imagina a quantidade de petróleo que ela precisa comprar para viver. Eles mesmos explicaram, eles passaram a aumentar. Eles aumentaram a compra de petróleo russo porque, conforme a Europa parou de comprar petróleo russo, ou diminuiu bastante, a Europa começou a comprar de outras fontes. E aí não sobrou petróleo para a Índia. Não tem tanto petróleo assim no mundo, não, para você ficar brincando de não pode comprar daqui, não pode comprar dali. E os Estados Unidos compram petróleo da Rússia, eles são muito hipócritas, eles compram fertilizantes
Fertilizante é petróleo, para caso alguém não saiba, né? Fertilizante, ele é derivado de petróleo, os fertilizantes químicos, né? São derivados de petróleo. E os Estados Unidos compram muito fertilizante da Rússia, só eles podem comprar, ninguém mais pode comprar. Eles obrigaram a Europa a ficar comprando gás americano, que é 3 vezes mais caro, explodiram lá o Nord Stream, que era o gasoduto, que a Europa tinha construído. Os Estados Unidos se tornou um Estado tão terrorista que eles explodem uma infraestrutura europeia, alemã, que o Nord Stream foi construído pela Alemanha e pela Rússia, numa parceria. Uma das maiores obras de engenharia da Europa, que é para levar gás russo à Europa. Barato, né? Tanto barato por ser russo, e a Rússia tem muito gás, e a Rússia fica perto da Europa, quanto que o transporte via gasoduto é a melhor forma de você transportar gás. Né? Sabe como é que a Europa está comprando gás americano? Os Estados Unidos, ele tem que transformar o gás dele em líquido, né? Liquefazer o seu gás, colocar no navio, atravessar todo o Oceano Atlântico, chega na Europa, aí aquele gás é transformado, aquele líquido é transformado de novo em gás, e aí você abastece a Alemanha e a Europa. É muito mais caro, é coisa de louco isso. Pode vir um gás pronto ali da Rússia, né? Não dá para entender. É insustentável, né? A longo prazo isso é insustentável. É caro. E o que aconteceu é que a produtividade da Alemanha desabou, o custo de vida, o custo da energia média na Alemanha se tornou um dos mais altos do mundo, tem várias estatísticas sobre isso, a qualidade de vida dos alemães caiu, e aí a resposta dos alemães, em vez de dar uma banana para os Estados Unidos e voltar a fazer parceria com a Rússia, não, eles estão se entregando para o Trump, né? Se entregando para o Trump, a Alemanha, e estão querendo agora gastar 5%, obedecer ao Trump para gastar 5% do PIB da Alemanha com armas dos Estados Unidos, né? Comprar armas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele despeja tudo quanto é arma velha deles, que eles não usam mais, eles despejam na Europa, né? As armas que não servem nem para nada. E a Europa é obrigada a comprar, que se tornou lá uma maior região de vassalos. Agora, Leonel, saiu os dados hoje do comércio exterior. Hoje. É uma pena isso que a oposição está fazendo, porque o Brasil, você falou na economia, o comércio exterior do Brasil nunca esteve tão forte. É uma pena que o Brasil tem essa mania de se auto-sabotar, né? Sempre que o Brasil começa a decolar, sempre ele se auto-sabota. É impressionante. Agora aí vai. Se não tivesse, se eles dariam outro golpe. É cheio de Silvério dos Reis. Pois é. Falou, né? Agora, Miguel, sabe que o Lula ele acertou quando ele chamou o Trump de que o Trump não é imperador do mundo. Ele foi no cerne da doutrina trumpista, que é justamente que eles se colocam como um imperador e que governam o mundo sozinho. Então, o Lula foi genial, porque ele acertou em cheio, né? E desmascarou o imperialismo do Trump, né? E começa a forçar os outros países a entenderem, como foi aí a questão da Índia taxada agora. Então, o Lula se sai muito bem. Não, peraí, né? Vamos manter. Aqui não é palco, a internet, cartinha não é palco para negociações, principalmente com um país do tamanho dos Estados Unidos. Existem instituições, órgãos competentes que fazem toda essa diplomacia de negociação, né? Principalmente uma desculpa esfarrapada dessa, né? De Justiça e de Bolsonaro, que escondem, né? É uma cortina de fumaça para esconder essa doutrina do Trump, que é justamente aquela coisa da organização política, a tribo, a etnia, cidade-estado ou o império. E a doutrina do Trump é justamente isso. Ela determina, veja bem, queridos amigos, a política interna deles, do Trump, né? Ela é determinada pela etnia, essencialmente pela tribo. Não é só uma questão de Pix e cartão de crédito dessas, não.
Essa é o entendimento deles. Então, é preciso ter essa noção para saber com quem estamos negociando, que é um novo fascismo. E é preciso, né, a união de todos aqueles que ainda acreditam na democracia e no processo civilizatório para poder combater esse ataque, não só ao Brasil, o ataque agora está sendo ao Brasil, ao mundo, mas o ataque de fato é ao mundo. É um novo fascismo, que isso tem que ser colocado claramente. O Lula foi muito tático quando ele colocou isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos, não o mundo. Ele não é imperador, mas ele é. É isso mesmo que ele pensa que é. Por isso que ele se incomodou. Né? E ele tem ódio do Lula. Miscigenado, nordestino, pobre. Ele tem ódio. Ele se acha superior, né? Palmeirão, comprido, né? Acha que é melhor. Então tem toda essa relação. É um momento perigoso do mundo, Miguel, ver, sabe? Muito perigoso. Miguel, Leonardo, deixa eu só fazer uma atualização aqui, porque a sessão da Câmara estava marcada para começar às 20h30, agora são 20h41, ainda não começou. Tem ali todo um aparato, inclusive na porta do plenário, que não está acessível ao público, com a Polícia Legislativa cercando. Então, parece que acontecem ali negociações para que os deputados bolsonaristas saiam, acabem com essa ocupação e deixem a sessão começar, mas por enquanto ainda não teve nenhum indicativo disso, né? A sessão ainda não começou. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ameaçou com suspensão de 6 meses de mandato os deputados que se mantiverem amotinados no plenário da Casa para tentar impedir a realização das sessões, né? Inclusive, essa punição, segundo os parlamentares, recebeu o apoio dos líderes da maioria dos partidos que tiveram em reunião com o próprio Hugo Motta mais cedo. Então, ainda é um clima de incerteza na Câmara, é bastante tensa ali a situação, tem Polícia Legislativa cercando ali a entrada do plenário, e, ao mesmo tempo, né, quase ao mesmo tempo, nós tivemos aí há pouco também uma outra novidade, uma outra atualização, que foi o fato da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ter recorrido ao STF contra a prisão domiciliar, pedindo decisão colegiada do STF sobre o caso. De acordo com os advogados, né, do Bolsonaro, a divulgação das imagens nas redes sociais e nos atos que pediram anistia no domingo está fora do controle dele. Sendo que está fora do controle dele, então, a divulgação de imagens dele a partir dos próprios filhos, porque as postagens foram ali aquelas que estão, inclusive, na decisão do Alexandre de Moraes para determinar a prisão domiciliar a partir do rompimento das medidas cautelares que foram determinadas a ele. Então, o Bolsonaro não tem controle sobre o que os filhos publicam, o que dá para ler a partir dessa alegação dos advogados do Jair Bolsonaro. Agora, Leonel, você estava falando dessa questão do trumpismo e de como existe aí uma nova forma de intervencionismo, inclusive com colaboração entre essa extrema-direita de diversos países. E a gente viu a entrevista do senador Eduardo Girão, meio assim, uma sabugice, né, para dizer aqui um termo light até, porque ele fala da lei Magnitsky como se os Estados Unidos tivessem um poder de jurisdição universal. Né? Essa é uma lei que a gente precisa falar, inclusive, para quem nos acompanha aqui, que ela é altamente questionada pelo direito internacional, justamente por isso os Estados Unidos não são um país que podem mandar ou interferir nos outros países, mas mesmo se a gente levar em consideração a validade dela, é uma lei que não tem contraditório, que não tem apresentação de defesa, que ninguém pode se defender em relação à aplicação dela, e o próprio investidor, né, que foi o criador, ali, o motivador que fez o lobby para que essa lei foi criada, falou em relação ao Alexandre de Moraes, olha, isso daqui é um acerto de conta político, não tem nada a ver com a natureza da lei. Então, ainda se a gente for levar em conta que essa lei teria alguma validade no sentido internacional, né, no sentido do direito internacional, ela estaria sendo aplicada de forma errada, segundo a própria pessoa que fez o lobby para a criação da lei. Como é que você vê esse comportamento da extrema-direita brasileira, dos bolsonaristas, Leonel, e como ela acaba se enquadrando nesses objetivos absolutamente e hoje explicitamente imperialistas do governo Trump, Leonel? É isso mesmo que você falou, Glauco. Ela se encaixa na doutrina trumpista. Ela está sendo utilizada de maneira equivocada, com um falso simulacro, né, que o Alexandre de Moraes é um violador dos direitos humanos. Né?
Logo, quem está falando em direitos humanos? Né? Os Estados Unidos pode falar em violações de direitos humanos? Né? O Bolsonaro pode falar em direitos humanos? Não foi ele que, do microfone da Câmara no Congresso, exaltou o nome, né, de um dos maiores torturadores no país, que torturava mulheres e crianças, que era o Ustra? Não eram eles que andavam com a camisa do Ustra pelo plenário? Não eram eles que iam para as ruas com cartazes pedindo intervenção militar? A criminalização do PT? Ou o projeto de lei apresentado pelo Eduardo Bolsonaro que criminalizava o comunismo? Então, eu digo uma coisa, eu sempre falei que a extrema-direita, não há diálogo com a extrema-direita. Porque ela não quer debater e dialogar. O objetivo dela é aniquilar o adversário. Então, ela utiliza instrumentos, né, que acaba até chocando o outro adversário, que você acaba nem conseguindo responder. Porque ela vai no pessoal, né, para agredir com violência, com ódio, né, com tamanha, às vezes, a face enrijecida, que você até perde o compasso e fica pensando, como é que eu vou responder algo assim? Porque ou você adere ou você repele. E aí acaba fazendo o jogo do próprio mecanismo deles. Então, a extrema-direita é muito hábil. Ela foi hábil em ler rápido as redes sociais e que tem esse viés, porque a doutrina Trump tem um parênteses aí, que é o seguinte, né? É a aliança do grande capital com a classe média burguesa americana. Não é a classe trabalhadora que está empobrecida e que vai sofrer no bolso as ações políticas do governo Trump. Né? É essa classe média branca americana que tem possui bens, né? Tem patrimônio, tem uma renda maior. E ela não se opõe, né, à classe rica capitalista. Porque ela também acaba, de certa maneira, vivendo de renda e da própria questão da especulação financeira. Ela também ataca nessa área e tem seu sustento dali. É como diz aquela velha, atrás de um jovem burguês, sempre há um fascista. Né? Então, quando eu falo que é um novo fascismo, é preciso dar nome aos bois, para o mundo entender o que nós estamos lidando. Porque é preciso conhecer o adversário. Não dá para a gente achar que a gente vai entrar num campo, num ringue, né? Por mais treinado e preparado que você esteja, sem tu conhecer o adversário, porque você pode ser surpreendido. E por isso que a esquerda vem apanhando há muito tempo nos debates, porque ela não estudou o suficiente os autores que complementaram eles, porque ela não é também descolarizada, toda essa extrema-direita. Ela é preparada em determinado momento. Olha o estrago que esse Olavo de Carvalho fez. Não foi bem sucedido, claro, está morto, e o expoente deles chegou à presidência da República, mas foi um fracasso total e está preso hoje. Né? Mas, olhando de outra vertente, ela foi bem, porque produziu tudo isso que a gente está vendo aí. Né? Então, o perigo disso aí. Então, é preciso que aí os partidos políticos e seus intelectuais se debrucem sobre isso, de fato, e que a gente está sobre algo que... o que todo mundo fala? O Trump é imprevisível. Né? Por que ele é imprevisível? Porque ele sai dessa lógica mundial, do liberalismo mundial pós-Segunda Guerra Mundial. Ele sai dessa lógica. Então as pessoas ficam, caramba, como é que ele falou isso? Isso nunca foi dito, nunca se passou por esse caminho antes, sempre havia umas tratativas diplomáticas, ele rompe todas essas barreiras, né? Por conta dessa nova doutrina implementada, que foi gestada no primeiro governo dele. Olha, Léo, o negócio que a doutrina do Trump, ela é uma doutrina que ela é muito instável. Ele faz um acordo com o Japão numa semana, na semana seguinte ele rompe. Né? Ele agora acabou de romper com o Japão, depois de ter feito todo um carnaval,
na semana passada, dizendo que tinha feito um grande acordo com o Japão. Está rompendo com a Europa também. Fez todo aquele carnaval, levou a Ursula von der Leyen para se humilhar lá na salinha do campo de golfe dele na Escócia. Ficou 1 hora humilhando a Ursula para falar que chegou a um acordo. Aí já está rompendo acordo de novo. Já está rompendo acordo porque ele lembra que ele falou que a Europa ia comprar 500 bilhões de dólares em armas americanas e mais 600 bilhões em petróleo americano. Ele inventou tudo aquilo da cabeça dele. Aí a liderança europeia, quando foram falar que não tinha nada daquilo, né, o acordo não tinha aquilo, o que o Trump ele conversa com você, depois ele publica na rede social dele uma coisa que da cabeça dele, entendeu? Aí as lideranças europeias falaram que não tinha nada daquilo, aí ele está ameaçando taxar, né, tarifar a Europa, tudo de novo, se não entregar. É tipo um assaltante mesmo, se ele entregar os 500 ou 600 bilhões de dólares. Ele utiliza como arma geopolítica essas tarifações. Mas, desde já, o que ele promove internamente? Ele promove os ganhos na Bolsa. Tu vê o que foi esse movimento com o dinheiro do dólar no Brasil. Você não pensa que ele não ganha dinheiro com isso. Ele ganha sinistro, né? Mas isso é sinistro. Então, ele abastece esse capital financeiro de determinada forma e ele abastece essa classe média, a burguesa americana também. Esse também faz parte do jogo dele, sem descolar dessa doutrina dele, porque tudo isso acaba tendo negociações. Como ele tem muita informação das movimentações financeiras, né? Então ele joga muito, compra, vende, abaixa, né? Então é uma coisa impressionante o que foi essa movimentação em cima do real brasileiro, né? Da movimentação do dólar. O cara compra bilhões de um dia para a noite, né? Mas subiu um pouquinho só, mas o cara ganhou bilhões nessa subidinha. Então há toda essa jogada também financeira, que é essa aliança desse grande capital financeiro, que está por trás dele também. Claro que ele vai até determinado ponto, aonde interfere em determinadas negociações, ele volta, mas sempre o capital está ganhando, né? O capitalismo está sempre avançando isso aí. Isso sem contar também com a questão das bitcoins, né? Porque ele está atuando fortemente para desregular esse mercado das bitcoins, pondo abaixo todas as restrições que tinham sido estabelecidas no governo Biden, e aí todo esse fluxo financeiro fica ainda mais sem possibilidade de ser rastreado. Então, você tem ali a lavagem de dinheiro, por exemplo, é muito facilitada por esse esquema. E não é à toa também que o Javier Milei já se envolveu com isso, inclusive num grande golpe que o Congresso Nacional Argentino não apurou, mas existe ainda uma apuração, a gente não sabe o quão independente é por parte do Ministério Público de lá, mas essa extrema-direita também adora um dinheiro que não pode ser rastreado. A gente tem um break news aqui, Leonel, que é a oposição deu mais uma coletiva rápida agora. Tá um impasse, né? Há um impasse lá na Câmara dos Deputados. O Hugo Mota determinou a volta dos trabalhos, 8h30, mas está empurrando com a barriga aí, porque ainda há uma indefinição lá, né? Coloca aí, por favor, esse videozinho da oposição, que eu quero ver o que eles estão falando. Tivemos uma reunião com o presidente Hugo Mota, sem resultado, uma reunião de muito respeito, mas de posicionamento. Estamos, mais uma vez, reafirmando que não sairemos do plenário até que haja uma definição sobre as pautas que os senhores e senhoras já sabem. Agora, vamos novamente iniciar, já existe ali parlamentares que estão ocupando o plenário Ulisses Guimarães, e vamos, em respeito a todos aqueles que estão presos injustamente, em repúdio aos abusos do ministro Alexandre de Moraes, iremos permanecer aguardando politicamente esse diálogo mais franco e propositivo. Então, desta forma, não tem Dia dos Pais, não tem fim de semana, iremos permanecer no plenário Ulisses Guimarães, representando o que a gente acredita: justiça e democracia, que já não existe neste país. Agradeço mais uma vez à imprensa por essa cobertura e não há mais nada a declarar
que não seja. Só sairemos deste plenário após a anistia pautada. Cabe ao presidente da Câmara e o presidente do Senado da República respeitar a população por intermédio de seus representantes. A anistia tem que ser votada. Se o resultado é aprovação ou não, cabe ao parlamento brasileiro esta decisão, e não ao judiciário, ou pior, a um juiz que é vítima, que investiga, que julga e que condena. Muito obrigado. Leonel, um comentário aqui do internauta que falou aqui, ó. Volta com o esparadrapo na boca, pelo amor de Deus. Da mina. Pois é, né? Eu estava gostando daquela tática deles, no esparadrapo na boca, nos olhos, né? Podiam ficar assim até o final. Calados são poetas, né? Voltaram a falar. Vamos ver. Tem um impasse aí. Agora, deixa eu trazer uma notícia aí para vocês, que é o seguinte. Eu fiquei olhando a TV Câmara hoje para ver se encontrava uns vídeos, para tentar entender o que estava acontecendo por lá. Você sabe que teve uma audiência hoje na Câmara dos Deputados? Coloca aí para ilustrar, Gui, sem som. Eles chamaram um cara, um americano muito doido, é um trampista, esse cara aí, ó, Michael Benz. Esse cara, ele fica no Twitter só falando mentira. Esse cara é um conspiracionista muito, muito doido. Não dá para entender nada do que ele fala. Aí eles fizeram uma audiência hoje, Leonel, de 2 horas, 3 horas de audiência com esse maluco, esse americano, com a teoria cheia de gráficos e coisa de conspirador maluco mesmo, cheio de gráficos. Apressa um pouquinho para o pessoal ver, Gui, a coisa dele aí, cheia de gráficos. Uma parte, acho que é antes ou depois, antes, de repente, os gráficos dele. Aí, ó. Isso aí, ó. Coloca aí, ó. Cheio de gráficos e documentos. Não sei como é que alguém entende um negócio desse. Aí, ó. Olha só o negócio, cara. Olha só para isso. Olha que doideira, cara. Mas você vem de fora, né, Miguel? Eles são municiados de fora. Eu entendo que há o dedo da CIA desde o início disso aí. Sabe? Numa intenção clara, como sempre, de criar problemas para o governo, para atrapalhar a economia, para criar. Eles estão trabalhando para criar um cenário que se crie um cenário de tamanha incompreensão, né, que leve a um cenário de comoção total que possa levar, inclusive, uma intervenção. Eles trabalham com essa hipótese, né? E por isso trazem essa questão da intervenção externa. Veja bem, se na eleição do Lula o presidente fosse o Trump, o Lula não estava eleito. Não precisaria nem o Bolsonaro arquitetar o golpe de assassinar o Lula, o Alexandre de Moraes e o Alckmin. O próprio Estados Unidos ia providenciar isso. Não sairia. Eu imagino que não seria surpresa nenhuma se eles houvessem tentado sabotar o processo eleitoral. Agora, a paranoia deles, essa audiência deles hoje, Leonel, é uma audiência desse Michael Benz, a teoria deles, conspiratória, é que o Biden ajudou o Lula, entendeu? A se eleger. Na cabeça deles, a CIA é de esquerda, entendeu? Isso que eu estou te falando. É uma coisa assim, você não tem ideia, Leonel, do nível de dissonância cognitiva desses caras, é sério. Eles têm na cabeça deles que o Biden é de esquerda, né? O Biden é de esquerda, e aquele USAID, aquelas agências, né, que promoviam guerra híbrida no mundo inteiro, que aquilo tudo é uma grande... era um grande sistema de esquerda, que o Biden usou a CIA para derrotar o Bolsonaro aqui, entendeu? E aí você tem aí essa ultradireita vendendo essas teorias de conspiração,
que você sabe que a própria direita depois joga no lixo, aquilo é para enganar o otário, nem eles acreditam naquilo. Depois, quando muda a narrativa, eles passam para outro. Você viu, por exemplo, o Trump passou anos vendendo a teoria de conspiração daquele Epstein, que é o pedófilo lá, que depois se matou na cadeia, ou foi morto na cadeia, que a teoria de conspiração é de que tinham vários políticos do Partido Democrata envolvidos e bilionários. Eles têm umas teorias. O Olavo de Carvalho tinha essas teorias. Ele escrevia no Globo, o Globo dava espaço para ele. Aqueles bilionários de esquerda, né? O Jorge Soros é de esquerda, né? É uma coisa assim, é muito difícil acompanhar essas conspirações deles, né? Aí você vê mas o negócio contamina. Teve até um carinha que veio aqui, ó, Biden ajudou Lula a ganhar a eleição, enfim. Mas um dia trabalhadora, aí você veio no Brasil, eu sou contra o sistema é de esquerda, o sistema é socialista. Você escuta isso no Brasil. Sim, né? Exato. Aquela estava lá esqueci lá do Marçal, acreditava piamente nisso. A classe média que vai meio que na rua, cara que tá os bem informados que estão ali por outros motivos, de fato, mas acreditam nisso. E claro que você tem uma geração no Brasil que foi formada durante o governo Lula, que acaba pela falta de informação e de procurar informação. Eu não posso dizer que é falta de informação, né, Miguel? Porque hoje você tem acesso a tudo que é tipo de informação, né? Se você não buscar informação, claro que a classe pobre, miserável, você não vai ter isso, mas você vê uma classe média, que você tem acesso, você não está informado, você é culpa sua, de fato, né? Você que não procurou, né? Infelizmente, você é limitado, frustrado, tem alguma psique, tem um problema interno aí não mal resolvido e que não procura informação direito. É idiota mesmo, né? E é formado com a mentalidade idiota, infelizmente. Isso tem. A frase das Rodrigues é verdadeira. São muitos. O que era aquilo lá na Copacabana? Uma velharia pró-64, né? Ou seja, o cocô do cavalo do bandido. Defender a democracia. Uma velharia pró-ditadura defendendo a democracia. Não, é difícil. Os caras que deram golpe no Brasil, fuderam a economia brasileira, estão pagando um preço até hoje, o cara com a bandeirinha dos Estados Unidos. Supremacia branca cristã nunca vai participar, porque como é que o norte-americano chama o latino-americano? De cucaracha, porra. Por que é cucaracha? Cucaracha é para tu pisar em cima. Essa é a real. Quem foi morar lá e trabalhar e apanhou nesse sentido, entende exatamente isso. Então, veja o Edir Macedo, bilionário. Sonho do Edir Macedo era fazer parte da elite norte-americana. Ele nunca foi aceito. Ele mesmo relata isso nos livros, no documentário dele. E ele falou assim, e eu dei muito dinheiro. Milhões e milhões de dólares. E ele nunca foi aceito. Porque ele é cucaracha. Ele é mestiço. Então, é uma coisa muito forte, de fato, né? Agora, o que eu entendo disso tudo é que a diplomacia brasileira, e o Brasil, o Miguel, ele vai servir de exemplo para o mundo, ele já está servindo. O Lula também, né? A atitude do Lula na defesa da soberania, unindo o país, procurando aumentar essa frente em defesa das próximas gerações, né? Da defesa do desenvolvimento do país, defendendo aquilo que manda a Constituição no capítulo 1. Né? Tá ali ele, fazendo todos os esforços possíveis, e a diplomacia brasileira também adiou, conseguiu abrir mais tarifas, né? Em vez de ir procurar a internet e ficar gritando, né? Pito de cachorro, foi lá, negociou, procurando os órgãos internacionais, institucionais, como a OMC, que pode resolver, mostrar, olha, a tarifa está injusta. Né? Buscando os caminhos institucionais, né? Que é os tratados pós-Segunda Guerra Mundial, que é o que está valendo até hoje, ou não está valendo mais. Né? Embora o Netanyahu e o Trump rompem com esse processo, mas é o que a ordem mundial ainda é essa. O mundo inteiro quer, né? O mundo inteiro quer. Né? Na verdade, a gente já vai ter que mudar, tirar a ONU de Nova York, né? Levar a ONU para Pequim, né? Criar um super
quarteirão da ONU lá em Pequim e deixar lá, que era não dá mais nem para ser em Nova York. Leonel, eu vou liberar você. Exatamente, ele se opõe a esse internacionalismo liberal, que foi o tratado pós-Segunda Guerra Mundial. Ele se opõe justamente, inclusive, às próprias normas. Você vê, o Reagan era contra esse tipo de taxação. Né? O Reagan era contra a tarifa. Embora os Estados Unidos já também tarifou o Brasil na ditadura militar, com o Geisel. Né? Quando o Geisel cria a BR distribuidora, o Kissinger dá uma taxação ao Brasil. E por isso que a abertura logo em seguida, porque não interessava mais os Estados Unidos criar ali um país com estruturas internas sólidas para o desenvolvimento. Então ele abre para que abra e entre o neoliberalismo para poderem se apropriar das empresas. Tentaram de todo. Aquilo que o Getúlio escreveu, eu acho que todo político de esquerda deveria todo dia, a partir de agora, ou de antes, deveria ser já antes, ou há muito tempo, ler a carta testamento do Getúlio Vargas. Acorda e lê. Meu avô fazia isso todo dia, Miguel. Eu já relatei isso para ti aqui. Tinha na sala a carta assim, chumbada na parede. Lê aquilo ali. Aquilo ali é um dos documentos mais bonitos. Foi selada com a própria vida do presidente da República. E que mostra quem são os inimigos. E o que estava por trás. Né? A infraestrutura que estava por trás. Né? Essa coisa de vendilhão, o Roberto Campos e o Santiago Dantas fizeram quando o Brizola encampou a General Electric, que a Bondenshare, empresa de eletricidade, ela era da General Electric. E aí a maior telefonia do mundo. Quando o Brizola encampou, ele encampou pela justiça, não foi com uma caneta autoritária. Um dispositivo deixado constitucional pelo Getúlio Vargas deu a possibilidade de recurso dentro do judiciário que foi ganho pelo governo do Rio Grande do Sul. Né? Foi calculado ali. E aí houve a encampação das empresas. Os dois primeiros a negociarem uma indenização absurda, né, aos norte-americanos, né, a General Electric, que é a Bondenshare e a AT&T, foi o Santiago Dantas e o Roberto Campos. E que forçaram o Jango a tentar pagar, de todo custo. Olha, paga, porque eles vão liberar a tarifa, vão começar a negociar melhor. Você vê, a chantagem já existia também como mecanismo, né, político de guerra. E houve essa chantagem, o Brizola desmascarou esse acordo, mas assim, um dos primeiros atos da ditadura militar norte-americana no Brasil foi o quê? Indenizar essas duas empresas. Dentro do cálculo que o Santiago Dantas e o Roberto Campos fizeram. Leonel, deixa eu chamar aqui um amigo nosso, o escritor Salvio Cota, está aqui nos bastidores. Olá, Salvio, bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem, Miguel, tudo bem, Glauco? É uma honra estar aqui com o nosso Brizolinha, né? Super bacana, uma erudição aí política que nós temos, né? Conhece muito, e eu quero adotar esse teu conselho aí de ler a carta do Getúlio. Vamos nessa. Isso aí, tá. Bem lembrado. Deixa eu trazer a atualização aqui. Então, o bicho está pegando lá na Câmara dos Deputados. Tem agora aí Eles estão também... Está na Câmara dos Deputados e no Senado. É uma subversão dupla aí. Coloca o vídeo aí do Henrique Vieira, que eu estou acompanhando os relatos dos deputados, porque a TV Câmara não está no ar. Mas os deputados estão fazendo alguns videozinhos, colocando nas suas próprias contas, e aí já vão atualizando um pouco a gente. Coloca isso do Henrique Vieira, por favor, Gui. Pessoal, urgente. Houve reunião do Colégio de Líderes e a sessão está marcada para as 8h30, para começar daqui a pouco. A determinação do presidente Hugo Mota é a seguinte: quem estiver na mesa diretora impedindo a sessão de começar, vai ser suspenso. Quem resistir vai receber processo de cassação. Demorou a agir, mas agiu o presidente Hugo Mota, porque ali estão os deputados da extrema-direita impedindo a abertura da sessão, porque querem pressionar para a aprovação da anistia.
Ao fundo, não sei se vocês estão ouvindo, é a voz do Nicolas Ferreira, o menino prodígio do fascismo brasileiro, do fanatismo brasileiro, do ódio ao Brasil e à democracia. Os extremistas estão ali ainda, daqui a pouquinho tem que começar a sessão e a determinação por hora é essa. Quem permanecer, suspensão, quem resistir vai ter um processo de cassação. Eles estão pressionando para aprovar a anistia a Bolsonaro. Deixa eu dar uma pausa aqui para liberar o Leonel, depois continua o Leonel. Então, forte abraço aí, até a próxima, meu amigo. Muito obrigado aí. Tudo de bom para vocês, um grande abraço.